Suprimento matinal. Jeremias capítulo 1, versículos 18 e 19. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus chamou um jovem chamado Jeremias e o incumbiu de falar por ele. Quando Jeremias tentou desculpar-se, dizendo que era apenas uma criança que não sabia falar, Jeová lhe disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, versículos de 7 a 8. Jeová prosseguiu e disse que poria Jeremias por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país. Os reis, os príncipes, sacerdotes e o povo lutariam contra ele, mas não prevaleceriam. Versículos 18 e 19. Aqueles que lutaram contra Jeremias, na verdade lutaram contra Jeová. Ele era o exército de Jeová, um exército constituído por uma só pessoa. Ninguém o derrotaria, porque Jeová era com ele. Portanto, Jeremias não podia escapar à comissão de Deus, mas foi constrangido a aceitá-la. Leitura de hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 10, nos mostra os dois significados do nome Jeremias. Jeová exalta e Jeová arruína. Arrancar, derrubar e destruir consiste em Jeová arruinar. Edificar e plantar consiste em Jeová exaltar. Sem dúvida, todas as coisas negativas, tudo o que é de Satanás, do pecado e do mundo, devem ser derrubadas. Juntamente com isso, Jeová edifica e planta, os quais envolve a sua palavra. A palavra de Deus é um edificar de Cristo e um plantar de Cristo. Isso é para exaltar Cristo. Jeremias, que nasceu sacerdote, mas foi chamado para ser profeta, pode ter sido uma pessoa tímida, medrosa. Essa pessoa tímida recebeu o encargo de Jeová. Se Jeremias se espantasse diante do povo, Deus lhe infundiria espanto. Versículo 17. Quanto a funcionar nas reuniões da igreja, não devemos espantar-nos diante de ninguém. Não devemos ter medo de ninguém. Antes devemos funcionar para falar pelo Senhor. Por que razão era necessário que Deus pusesse Jeremias por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze? Versículos 18 e 19. Isso era necessário porque era travada uma batalha. Os reis, príncipes, sacerdotes e o povo da terra eram inimigos não só de Jeremias, mas também de Deus. Esses inimigos lutavam contra Deus e Jeremias foi enviado para representar Deus e lutar por ele. Aqueles que lutavam contra Jeremias lutavam contra Jeová, porque Jeremias e Jeová eram um só. Por essa razão, Deus queria que Jeremias soubesse que ele estava com ele e que o tinha posto por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. A Bíblia diz que na terra há sempre uma batalha entre Deus e aqueles que se lhe opõem e lutam contra ele. Deus não luta sozinho diretamente, mas por meio dos seus servos, que são enviados por ele. Essa era a situação no tempo de Jeremias. Deus enviou o seu exército, um jovem chamado Jeremias, para lutar contra aqueles que lhe faziam oposição. Jeremias foi equipado por Deus a tal ponto que se tornou uma cidade fortificada.
Porque Deus estava com ele para livrá-lo, os opositores não prevaleciam contra ele. Na restauração do Senhor hoje, também enfrentamos oposição, condenação e rejeição, e também temos de lutar por Deus. Ao sermos enviados por Deus para lutar por Ele, Ele luta através de nós. Nesta luta, as nossas armas são o próprio Deus e a verdade revelada na Bíblia.